Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada irmão. Estou aqui com o meu xodó, a Bíblia Sagrada. Quero deixar aqui para a meditação da igreja uma palavra. Hebreus capítulo 4, versículo número 12. Diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de duas gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando nós lemos essa palavra, nós nos fortalecemos e nos edificamos, porque é a palavra de Deus que nos faz estar de pé. Profecia, revelação é apenas uma consequência, mas é a palavra que alimenta, é o pão para nossas almas. Quero deixar para nossa meditação Êxodo capítulo 14, versículo de número 14 e o 15. Diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar um povo que estava cativo nas mãos de Faraó. Milhares e milhares de pessoas que estavam cativas. E Deus agora vai escolher um homem por nome de Moisés. E diz a Moisés: olha, vai até Faraó. Faz assim, assim, assim. E Moisés, obviamente, como ser humano, dotado de limitações e imperfeições, ele teme. Assim como outros profetas também temeram. Quem não lembra bem de Ananias, quando Deus diz: Ananias, vai até uma rua chamada direita, porque lá na casa de Judas tem alguém chamado Saulo de Tarso, está orando. E Ananias ele teme e Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quem não lembra também de Samuel, Deus dá uma ordenança a Samuel dizendo: olha, pega o teu vaso, enche de azeite e vem, porque enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Então Samuel ele teme também, obviamente. E Moisés ele teme, sabendo do poderio de Faraó, ele teme. Mas concernente à vontade de Deus, Moisés ele vai e consegue libertar aquele povo que estava cativo. E agora diz o texto sagrado que Deus leva ao seu povo, ele faz uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E agora aquele povo está indo no deserto, eles começam a vivenciar experiências incríveis. Vai dizer o texto sagrado que eles estão diante de um mar, da qual humanamente falando seria impossível. Mas diz o texto sagrado que Deus abriu o mar e aquele povo passou a pés enxutos. A gente começa a observar a grandeza do nosso Deus e o amor que Deus tinha pelaquele povo. Vai dizer também que durante o dia Deus ele era uma nuvem de fumaça, e durante a noite, no frio, ele era uma coluna de fogo. Vai dizer que maná caía do céu. Aquele povo começa a vivenciar experiências sobrenaturais no deserto. Porque quando nós lemos sobre o deserto, quando nós escutamos uma profecia, uma palavra que fala acerca de deserto, a primeira coisa que a gente faz é se espantar e dizer: não quero deserto. Porque o que a gente tem em mente é que deserto é a pior coisa do mundo. Só que observa que aquele povo está no deserto. Mas no deserto eles vivenciaram as maiores experiências das suas vidas. Eu comecei a entender que quando Deus nos leva ao deserto, não é que Ele quer nos matar, mas Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos lapidar. Porque o próprio Jesus, quando ele sai do Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista, diz o texto sagrado que ele é levado pelo Espírito até o deserto. Então há um problema em nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito, não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é mais a nossa vontade. Não é mais o que eu quero, é aquilo que Ele quer. Aquilo que eu quero, eu não posso fazer mais. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque em nenhum momento Jesus ele se oferece a ir ao deserto, mas pelo Espírito ele foi conduzido até o deserto.
Então aquele povo estava cativo nas mãos de Faraó, mas agora estão no deserto. E no deserto agora, Moisés vai passar sob pressão, ao ponto de ele começar a orar e falar com Deus. Aonde Deus vai olhar para Moisés e dizer: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Aquele povo começa a murmurar. Mesmo vendo tantos milagres, mesmo vivenciando tantas experiências, eles começam a falar: olha, Moisés, lá no Egito, lá nas mãos de Faraó estava melhor, porque nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que vestir. Aquele povo estava liberto. Deus tinha os libertado. E agora eles pensaram em voltar atrás. Eles olharam para trás, olharam para o vômito. Então, aquele povo estava liberto das algemas humanas, mas as suas mentes ainda estavam aprisionadas no deserto. Estavam aprisionadas nas suas prisões lá no Faraó. Então, há pessoas que Deus libertou, transformou, deu um banho com o Espírito Santo, mas que qualquer luta, qualquer vento que passa, eu vou largar. Eu vou pro mundo. Porque no mundo estava melhor. No mundo eu não passava por aflições, eu não passava dificuldades. E quer voltar para o mundo. Isso entristece o coração de Deus. Pense bem, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos arrancou, nos deu um banho com o Espírito, e agora queremos voltar para o deserto. Aquele povo deixou de olhar para as grandezas de Deus, simplesmente por uma dificuldade que eles estavam passando. E muitas das vezes, nós fazemos a mesma coisa. Deixamos de olhar para o nosso Deus, deixamos de olhar para a grandeza de Deus, para olhar para as nossas dificuldades. E por um momento, até desejamos voltar ao Egito, voltar para o vômito. Só que observe a atitude de Pedro. Pedro era alguém que influenciava. Pedro dizia: eu vou orar. Os discípulos diziam: eu vou também. Pedro dizia: eu vou pescar. Os discípulos diziam: eu vou também. Só que a atitude de Pedro fez com que muitas pessoas voltassem ao vômito. E a minha atitude, a tua atitude, pode fazer com que muitas pessoas voltem e abortem a missão. Só que Deus está te falando nessa noite, através desse vídeo: para de olhar para o Egito, para de olhar para trás. Você já sabe de onde você veio, você já sabe o que você fez. Você precisa saber onde é que você está e aonde Deus quer te levar. Deus quer te levar a experimentar a plenitude do seu Espírito. O apóstolo Paulo diz: quem conhecerá as profundezas de Deus, a não ser o Espírito de Deus? É impossível nós alcançarmos as grandezas de Deus sem antes passarmos pelo deserto, sem antes padecermos. Mas o que as pessoas fazem? Elas escolhem atalhos. Aquele povo iria passar 40 dias no deserto, mas por muito murmurarem, passaram 40 anos no deserto. E 99,999% não entraram na terra prometida. Não porque Deus não cumpriu com a sua promessa, mas que existe algo chamado condição. Não é porque Deus te fez uma promessa que você vai entrar de todo jeito. Não. Seja obediente. Melhor é obedecer do que sacrificar. Seja obediente. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz vai por aqui, vai por aqui. Mas existem pessoas que estão pegando caminhos, pegando atalhos para chegar mais rápido. E o que acontece? Quebra a cara. A prova disso é que Provérbios capítulo 14, versículo número 12 vai dizer: há caminhos que ao homem aparenta ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tome cuidado com os atalhos que você tem pegado. E para de olhar para trás. Permanece. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto vai te servir de lição, de testemunho para você contar.
E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz.